Se você tá vendo esse vídeo, provavelmente isso é um corte tirado de uma das minhas lives lá na Roxinha. Se você não me segue, trate de me seguir, RenMC Lives. Acompanhe também a aba comunidade aí do YouTube para saber os horários e também me siga nas redes sociais. Bora pro vídeo. 9 jogadores que mudaram de nome, tá? Isso aqui eu achei interessante, do canal Eurofoot. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Vamos ver se algum desses jogadores a gente conhece ou não. Lembrando que para quem tá chegando agora no canal, eu não sou muito conhecedor do futebol europeu não, tá? Conheço mais do futebol brasileiro, tô começando a acompanhar agora futebol europeu. Provavelmente não vou conhecer esses caras aqui, mas é maneiro a gente conhecer a história do canal Eurofoot, como eu já falei. Então, vamos que vamos. Um dos jogadores mais badalados no Brasil nesse momento é o Memphis Depay. Mas você sabia que ele não quer ser chamado por esse sobrenome? Exatamente, ele quer ser chamado apenas de Memphis. Tem um motivo. Vamos lá, né? O Memphis sempre utilizou Memphis na camisa mesmo. Só que no começo da sua carreira, ele era mais conhecido como Depay. Porque normalmente na Europa, você fala o nome do jogador pelo sobrenome, né? Por exemplo. A história do Memphis eu sei, né? Por causa do pai dele. Mas se eu não me engano, ele já deu uma entrevista dizendo que tudo resolvido e tal. Pode chamar como bem quiser. Se eu não me engano, ele deu essa entrevista aí. Mas vamos deixar ele contar a história aqui. Yamal, ele é o Lamine Yamal. Messi, é o Lionel Messi. Um pouco ao contrário de no Brasil, que a gente costuma falar o primeiro nome ou o primeiro e o segundo. Só que Depay é o sobrenome do pai do Memphis, né? Ele é o sobrenome de pai dele. Sempre teve uma Que piada horrível. Relação muito conturbada com o pai dele e nunca fez questão de esconder isso. Ele disse que foi abandonado, né, pelo pai quando era criança. Já deu algumas declarações bem fortes, dizendo que nunca ia perdoar o cara por isso. Além de ter pedido explicitamente para não chamarem ele de Depay. E essa questão paterna não foi a única dificuldade na carreira do Memphis, né? Ele conta que, além do abandono, quando ele era criança, acabou se envolvendo com drogas e que sofreu muito bullying aí, apanhava de outras crianças. Inclusive, a comemoração dele, né, quando ele tapa os ouvidos assim e fecha os olhos, é uma forma de demonstrar que ele ignora todos os sinais que vêm do exterior, sejam as críticas, os elogios, ele foca apenas nele mesmo, mostrando uma força interna muito grande, simbolizando aí que o passado ficou para trás e ele superou, né? Então, depois de passar por todas essas dificuldades, sem a ajuda do pai dele, fez sentido então que o Memphis quisesse deixar de usar esse nome, né? Só que tem um detalhe curioso aqui, além de ser jogador de futebol, o Memphis também tem uma carreira como rapper, né? Ele é músico, ele compõe e canta. Inclusive tem uma música em homenagem ao Corinthians, muito entre aspas, antes de jogar no não é homenagem, mas por sinal muito bom, tá? O cara é muito bom no rap também, viu? Coringão, coisa que a gente previu. E eu posso falar com prioridade, porque pra quem não sabe, eu também sou rapper, também sou MC, eu posso falar que esse maluco aqui é muito bom, tem um flow muito foda. E o Entre Aspas explicou nesse vídeo sobre jogadores que foram pra carreira musical, mas a parte curiosa é que na carreira musical ele continua usando o nome completo, Memphis Depay. Inclusive, se tu buscar as músicas dele lá no YouTube, tá sempre, né, Memphis Depay, nas redes sociais dele e tudo mais. O motivo a gente não encontrou, mas possivelmente é uma questão aí de facilitar as pessoas encontrarem ele, já que usar só Memphis pode ter um problema ali com a cidade de Memphis, lá nos Estados Unidos, que também é conhecida por ter uma cena... Cara, tem uma cidade com o nome dele, olha que louco. Rap ali, então talvez por isso ele bote o Depay pra ajudar no SEO, né? Aí tem outro... Tá, pode ser também, mas eu já li em algum lugar que ele se resolveu com o pai dele, tudo certo. Não sei se ele se resolveu com o pai dele, mas se ele se resolveu internamente sobre essa questão. Mas, de qualquer forma, pelo que eu sei, tá tudo resolvido. E eu ia falar alguma coisa sobre o Memphis. Ah, mano, eu preciso dizer o quanto que esse cara é foda e resiliente, né? Porque passou por muitas coisas. Inclusive, ele tem uma história de brasileiro, né, cara? Viveu na miséria por muito tempo, sofreu muito preconceito e tal. É por isso que ele se identificou tanto com o Brasil, né, mano? Um jogador de elite que também fez uma mudança semelhante. Ele quer usar apenas um dos seus nomes, mas mesmo assim essa informação não chegou na rapaziada. E a gente continua chamando ele como de Van Dijk. Todo mundo conhece ele dessa maneira. Inclusive aqui no Se eu não me engano, ele é escrito Virgil, né? Na camisa dele, né? Verdade. E todo mundo chama de Van Dijk. Van Dijk, sei lá como é. Eu sempre chamo ele de Van Dijk. Mas a gente foi descobrir que ele realmente prefere o seu primeiro nome, né? No Liverpool, ele usa Virgil, né? O seu primeiro nome na camisa. E isso aí vem quase desde sempre. A gente só encontrou um caso lá no comecinho da carreira dele no Groningen, da Holanda, onde ele usava Van Dijk. Depois disso, né, do Celtic pra frente, ele sempre usou Virgil. E no caso do Virgil, ele também resolveu usar esse nome por causa da questão de ter tido um pai ausente. E é uma mudança simples, né? Só tu trocar o nome na camisa. E os dois são holandeses, né?
Van Dijk é holandês também, né? Mas o recado foi dado e o Virgil representa ali o nome que a sua mãe, a sua heroína de verdade, deu pra ele, né? Mas assim como o Memphis, ele continua utilizando o nome completo nas redes sociais, por exemplo, tranquilo? Mas isso não impede a gente de tentar mudar e dentro... Não vou conseguir. Porque Virgil, me fala Virgil, eu lembro do Super Choque, parceiro, eu não consigo. É Van Dijk, eu não consigo, mano, me desculpa. É possível chamar ele como o cara quer ser chamado, né? De Virgil, ou Virgil pra facilitar. E a gente segue nessa de jogadores que não resolveram mudar o nome por completo, mas tiraram um dos nomes, né? E não tem como deixar de fora o nosso Dele Alli. ex-Dele Alli. Pois é, hoje a gente Dele Alli. sabe que ele não tá no maior dos holofotes, né? Teve essas passagens bem esquisitas pelo Everton, pelo Besiktas, mas o dele comeu a bola mesmo lá no Tottenham e também influenciou a cultura global aí com aquela trendzinha que ele lançou, quem lembra? Então muitos de nós aí ficamos um pouco surpresos quando ele apareceu de repente só com o nome dele na camisa. Dele quem, né, pô? Dele Ali. Mas brincadeiras à parte, o dele nasceu Muito na Inglaterra, bom. só que ele tem família que veio da Nigéria. Não é qualquer família, o pai dele é um empresário ricaço lá do país, tá? Acontece que a relação dele com a família era muito conturbada também. Ele teve que crescer ali lidando com problemas de alcoolismo da mãe e das excessivas viagens do pai, que era muito ausente. E aí quando era bem novinho, tinha 13 anos, ele simplesmente meteu o pé de casa e foi morar com a família do Harry Hickford, que era um gurizão da idade dele que treinava lá no time onde o dele começou, o MK Dons. Então ele meio que foi adotado extraoficialmente por essa família, né? Acabou crescendo lá, terminando de se desenvolver lá. E considera esse guri, o Hickford, um irmão pra ele. Então no final das contas, o Dele Alli se sentiu completamente separado da sua família original, digamos assim, e se sentiu sem nenhuma conexão com o seu pai, de onde vem o sobrenome Ali. Então faz todo sentido que ele tenha deixado de utilizar esse nome, né? Ele não só trocou na camisa, como também nas redes sociais, ele se considera apenas dele. Dele que... Cara, é meio embaçado, porque... Cara, cara, tudo bem, o nome veio do seu pai e tal, mas faz parte de você, mano. É o seu nome. Ah, veio do meu pai, não tenho relação com... Foda-se, é você, mano. Eu acho meio, sei lá, eu não faria isso, mesmo tendo tido um passado intenso e tal, mano, faz parte de você. É você. E você não tem como mudar isso. Então, mano, é Henrique Oliveira. Independente do que eu tenho tido ou não de história com meu pai, é Henrique Oliveira, mano. Entendeu? Porque sou eu. Faz parte de mim. Isso nunca vai mudar. Mas, se os caras querem assim, né? Fazer o quê? A minha opinião é essa. Outro craque que tem surgido agora com apenas 20 anos e metendo gol a rodo é o nosso querido Samu Omorodion. Ele Nossa surgiu senhora. primeiro no futebol Que espanhol, nome né? difícil E de depois falar. de ter sido meio que chutado do Atlético de Madrid, entre aspas aí, porque o clube precisava fazer uma grana e tal. Ele foi pro Porto e não para de brocar, sendo artilheiro da equipe com certa folga. E quando a gente conheceu esse moleque, foi com o nome do pai dele também, né? Era Samu Omorodion. Acontece que ele decidiu trocar de sobrenome e pediu para ser reconhecido de outra maneira em homenagem à sua mãe. Então hoje ele trocou o Omorodion por Aguerroa. Nossa. Tudo que minha mãe fez por mim não tem preço. Então eu quero fazer essa homenagem a ela, usando o seu sobrenome. E por Tá mais bom. que isso tenha dado um nó na nossa cabeça, né? Tipo assim, quem é Aguerroa? Ah, é o Samu, beleza. No fim das contas parece ser mais uma homenagem mesmo pra mãe dele. E é bem bonito sempre ver essa gratidão da pessoa que teve lá batendo. Pronto, aí é um negócio que eu concordaria mais. Você não quer usar o nome do seu pai porque você tem problema com ele. Usa o nome da sua mãe. Pronto. Aí é mais fácil. Aí é mais simples. Porque não tem jeito, mano. A galera vai te procurar pelo seu nome e sobrenome, principalmente se você é jogador de futebol. Então se você tem uma birra com seu pai, você não quer usar o sobrenome dele, usa o nome da sua mãe. Igual esse cara fez. Pronto. Melhor caminho. Batalhando, lutando. Só que entre Aguerroa e Omorodion, pelo amor de Deus, né, meu querido? Você não tem nome mais fácil pra conseguir, não? Pelo amor de Deus. Pra você chegar onde chegou hoje, né? Se você estiver assistindo, beijo, mãe, te amo. A gente falou Beijo, mãe, te amo. muito de casos familiares aqui, mas agora tem um jogador que trocou de nome por um motivo mais simples, digamos assim. Foi apenas por marketing. Exatamente. Você provavelmente Quero ver a jogada conheceu de um marketing. jovem do Borussia Dortmund que tem se destacado nessa temporada, o Jamie Bynoe Gittens. Ele tem feito gols espetaculares Já lá ouvi com a falar, camisa dos aurinegros e para um pontinha de 20 anos tem ido muito bem. Acontece Bynoe que o Gittens. garoto recebeu um Acho que eu conselho lembro. do próprio pai para remover um dos nomes da camisa. E isso simplesmente porque, sendo um nome composto, Bynoe-Gittens, fica um nome meio completo. É, na verdade, acho que chamam só de Gittens. Não é não? Se eu não me engano, é.
Eu vi um vídeo do Borussia, eu acho que é Borussia Dortmund e Barcelona que eu assisti, tava chamando de Gittens. Isso descrever é muito longo, difícil de falar, talvez. E aí ele resolveu remover o Bynum e ser conhecido apenas como Gittens. Jamie Gittens. Sim, E foi uma cara. questão só pra simplificar mesmo, tá? Não tem nada a ver com o pai dele. Inclusive, os dois nomes, né, Bynum e Gittens, são de origem paterna. Então foi apenas pra ele consolidar a marca pessoal dele, digamos assim, né? E ficou bem menos carismático também. Jamie Gittens, vamos combinar que é um pouquinho mais genérico, né? O próprio Jamie chegou a dizer que a maioria das pessoas conhecem o pai dele como Gittens, e por isso ele decidiu seguir o conselho do velho e deixar só um dos nomes na camisa mesmo. É uma questão de marketing, né, cara? Igual quando eu troquei meu nome, por exemplo, de Pedro pra Jared. Mas um jovem que vem voando e finalmente decolou Cara e das engrenou no palhaçadas, hein, Manchester mano? United é o nosso querido Amad Diallo. E Ah, o muitos Diallo. devem saber que ele já foi Diallo ou chamado Diallo? de Sempre chamei de Amad Diallo. Traoré, ou Traoré? Traurezinho pros mais íntimos quando tava surgindo lá na Atalanta. Só que essa Sabia história não. aqui também envolve paternidade, mas de uma forma mais complexa, tá? E mais complicada do que as outras. A questão é que talvez o nome original, digamos, do Amad Diallo não seja Traoré. Lá para 2020, a Federação Italiana acusou um cara chamado Ahmed Mamadou Traoré de falsificar os documentos do Amad Diallo e do Júnior Traoré, outro jogador que supostamente era irmão do Diallo, para se passar por pai biológico dessa garotada e conseguir levar eles para a Itália. Então, a partir disso, estourou uma polêmica de que esse cara teria feito tráfico humano, trazendo jovens jogadores lá da Costa do Marfim para a Itália. Então, depois Caralho, de uma mano. investigação que envolveu até teste de DNA, ficou provado que esse cara realmente não era o pai biológico do Amad Diallo, e que ele deu boas condições de vida para os garotos morarem na Itália e tal, mas que não fica claro exatamente qual que era a relação desse homem com o Diallo. Inclusive, o próprio jogador, que antes era chamado de Amad Traoré, deixou de usar o Traoré, beleza? E não sei se foi para alguma questão legal, jurídica, por causa do processo, da investigação, ou se foi simplesmente para se distanciar desse caso, né? Mas justamente no dia que ele completou 18 anos, ele passou a ser chamado de Amad Diallo e deixou essa história do Traoré pra trás. E se a gente chamava ele de Caraca, Traorézinho antes, hoje ele virou o Dialinho. Ou, os mais Nossa, íntimos, e eu não imaginava essa história, que loucura. Vivendo e aprendendo, não imaginava não, que loucura. E não deu nada, o cara não foi preso, os moleques, não deu nada? o Amadinho. O Outro Amadinho. caso meio conturbado é o do Silas Catompa, Nossa que senhora. muita gente pode não conhecer, mas que foi figurinha carimbada lá no Stuttgart, na Bundesliga, quando ele era conhecido de uma forma diferente. Ele era o Silas Wamangituka Nossa e acabou senhora. tendo que trocar de nome 2 vezes. Acontece que o Silas veio do Congo e tinha chegado na Europa praticamente sozinho. Ele estava num novo continente, meio perdido, sem família, sem amigos por perto e apenas com um empresário, que é uma receita meio complicada, né? Tem tudo para dar errado. E quando ele foi chamado para fazer um teste no Anderlecht da Bélgica, o visto dele estava expirando. Então o clube sugeriu que ele voltasse para o Congo e fizesse uma nova aplicação para poder voltar para a Europa depois. Até aí tudo bem, só que o empresário do Silas resolveu interferir. Ele manipulou o jogador a acreditar que se ele fosse pro Congo, nunca mais ia conseguir voltar pra Europa. E a partir daí tudo ficou bastante bizarro. Esse empresário falsificou a documentação dele, mudou a idade do jogador e o nome dele de Catompa para Wamangituka, para que o cara pudesse ter mais controle sobre o jogador, sacou? E isso tudo só foi revelado quando o próprio Silas, depois de viver por anos com medo de ser pego nessa fraude e de ir parar na polícia, sei lá, algo assim, quando ele conseguiu, junto do Stuttgart, vir a público em nota e contar a verdade sobre o caso. A versão dele é que ele foi vítima desse empresário, né, desse processo todo, e que ele nunca quis fazer nada de errado, ele era apenas um jovem chegando ali querendo fazer sua carreira, né? Mas como teve esse problema principalmente da falsificação da idade, que eles trocaram para o jogador parecer um ano mais novo, ele acabou sendo punido pela Federação Alemã, mas foi uma punição até bem branda, né? 3 meses aí sem atuar. Depois que esse caso veio à tona, o Silas se disse muito aliviado de poder tirar isso das suas costas e acabou retornando ao seu nome original, dropando o Wamangituka e retornando pro Catompa, que é o seu... Eu não sei o que é pior, mano. O Mangituka e Catompa, meu Deus do nome céu. real. O próximo caso é mais bacana. A gente tá falando do jogador inglês Ben Brereton, que Nossa. fez sua carreira em times tradicionais da Inglaterra, como Ben o Nottingham Brereton. Forest, o Blackburn, mais recentemente o Southampton, e também defendeu a seleção da Inglaterra nas categorias de base, inclusive sendo artilheiro. Pera. Se barbado em categoria de base? Não, não é possível, não. Que é isso, meu querido? Quantos anos tem aqui nessa foto?
Tá tomando muito hormônio. Primeiro da Eurocopa Sub-19 lá. Sub-19? Ah, não. Pelo amor de Deus. Olha o tanto de barba que esse cara tem na cara. Mais do que eu. Não é possível, não. O outro aqui tá muito barbado também. Que isso? O que vocês estão tomando, ingleses? Pelo amor de Deus. Em 2017. Mas o que acontece? O Ben Brereton tem ascendência chilena através da mãe dele. Só que ele não sabia que era uma opção para a vida dele defender a seleção do Chile. Então ele acabou descobrindo de uma forma pouco usual, jogando o Football Manager. Exatamente, o Ben Brereton. É sério, mano? Todos nós, né, gostamos de um FMzinho e ele também. E foi lá no jogo que ele percebeu que, pô, por causa desse sangue materno lá do Chile, eu posso defender a seleção chilena. A partir daí, os chilenos descobriram isso e fizeram uma grande campanha online nas redes sociais para ele trocar a seleção da Inglaterra, que ele não tinha defendido no profissional, pela chilena. E isso aí acabou dando certo. O então Ben Brereton foi convocado pela seleção do Chile e acabou mudando de nome também, porque ele adotou o nome da sua mãe. Saindo de Ben Brereton para Ben Brereton Dias, se tornando figurinha carimbada da seleção chilena e inclusive participando de 2 Copas América com o Chile, mesmo tendo nascido lá em Stoke-on-Trent. Doideira, né? O agora Ben Brereton Dias, inclusive, se tornou um símbolo lá no Chile. Talvez o pessoal gostou muito de ter trocado a Inglaterra por uma seleção supostamente mais fraca e tal, e chegou inclusive a aparecer em um monte de comerciais e tal. O cara tava em alta, né? Mas recentemente acabou ficando fora da seleção chilena porque aparentemente ele ainda não fala bem o espanhol e consideram lá dentro do Chile, né, que ele já teve mais do que tempo suficiente para aprender o idioma, né? E não se esforçou o quanto deveria, digamos assim. Então tomou uma geladeira, mas é capaz de voltar em breve. Esse vídeo acabou sendo mais sério em diversos momentos, mas a gente termina com um caso maluco para poder descontrair um pouco. Você percebeu que a gente usou referências de Dragon Ball nesse vídeo inteiro? Não foi não, rapaziada. Pior que não. A gente viu o jogador que trocou de nome por questão de problema paterno, homenageando familiar, sendo chantageado por empresário, até que chegamos no último caso, o do Juan Román, que não adicionou Riquelme no seu nome, mas ele foi até mais longe e trocou o Juan por Goku. Não, peraí. É exatamente tá de sacanagem mesmo. O cara simplesmente adotou o nome de Goku e dane-se, irmão. Você pode não conhecer esse cidadão, mas o Juan nasceu em Reus, na Espanha. E não jogou no Borussia Dortmund, mas chegou a fazer base no Manchester City e no Barcelona. Depois disso não jogou em praticamente nenhum grande europeu e hoje em dia tá no Wisła da Polônia. Um clube que certamente você não conhece, né? Mas conheceu agora. E um dia, do nada, ele falou, cara, eu quero ser o Goku. E mudou o nome pra Goku e pronto, acabou. Em homenagem ao personagem de Dragon Ball mesmo, tá? Ele usa Goku pra tudo agora, na camisa, nas redes sociais. Ele realmente adotou o nome Goku como se fosse o nome dele. E ele explicou, tá? Ele disse que o Goku representa muitas coisas que ele admira. Que é a perseverança, empatia, o poder de superar obstáculos, luz e positividade. Cara, sinceramente, grandes valores, cara. Coisa muito bacana mesmo. E além disso tudo, ainda serviu um pouco como marketing. Porque querendo ou não, a gente tá falando de um jogador que se não fosse essa mudança de nome, seria desconhecido, cara. É um caso tão esquisito que a gente tá aqui falando de um jogador que eu não tô brincando. Atua na 3ª divisão da Polônia. Exatamente. Quando que a gente falaria de um caso desse? Nunca. Mas a gente tá falando que ele mudou o nome. Gênio. Então também serve pro marketing, beleza? Eu nem fiz o teste, mas eu garanto que se tu puxar uma ficha corrida de todos os jogadores da 3ª divisão da Polônia, ele deve ser o com mais seguidores nas redes sociais. Não dá pra dizer que ele é bom de bola, como o Goku é de luta, mas ele tá deitando na terceirona, tá? Bons números. Agora fica a dúvida, se você fosse adotar o nome de um personagem que você gosta, o que iria parar atrás da sua camisa? E ele não é o único jogador que gosta de Dragon Ball, não, tá? Tem vários e vários e a gente conta... Se eu fosse escolher um nome de um personagem pra ficar na minha camisa, cara... Porra, não sei, mano. Acho que... Scooby-Doo. Pronto. Ia chamar a atenção. Igual o Goku chamou.